Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao convite na pessoa da deputada Sâmia para que a gente estivesse aqui na audiência, nessa atividade. Na pessoa da deputada, cumprimento a todos os parlamentares presentes, com quem temos tido um orgânico e frequente diálogo sobre essa e sobre outras pautas. Para quem não me conhece, o cargo foi apresentado pela deputada, mas eu sou servidor federal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, estou secretário executivo adjunto do MEC há cerca de 1 ano, e a minha fala, bastante objetiva, ela tem a missão mais de um relato institucional, tanto dos passos que a gente tem dado em relação à pauta específica dos servidores técnicos e docentes, que é a pauta da nossa audiência, e também alguns comentários mais gerais sobre o diálogo interno no governo, à luz do MEC, à luz desse lugar. Portanto, me permito fazer essa introdução do caráter... Por vezes a gente mistura as dimensões pessoais e crenças na nossa fala institucional, mas meu objetivo aqui é trazer essa descrição, esse relato. Tá? Eu começaria falando sobre... Também não pretendo fazer nem análise de conjuntura, que às vezes é tentador, e a gente não teria o tempo suficiente para isso. Eu começaria falando em relação à eleição de 2022. Assim que o presidente Lula foi eleito, foi composto, um governo de transição, que trabalhou novembro e dezembro aqui em Brasília. E nesse governo de transição, quando os ministros iam sendo decididos, as equipes iam sendo concebidas, houve uma articulação muito forte com o Congresso Nacional, que aprovou, que ficou conhecida como a PEC da transição, que permitiu, isso foi muito importante para a gente entender a ordem de grandeza do desafio. Nós estávamos há pelo menos 8 anos com um declínio em relação ao orçamento dos institutos das universidades federais, um declínio mesmo, agudo, principalmente no que se refere a custeio e investimento. Do ponto de vista de investimento, basicamente sumiu os recursos dos institutos federais e universidades. Já na PEC da transição, a gente conseguiu repor 2,5 bilhões de reais de custeio e de investimento já no primeiro ano, óbvio, não chegando a um patamar de 2014, de 15, mas alterando a curva, portanto, de declínio do orçamento das universidades. O colega secretário Zé Celso vai entrar em detalhes do caráter mais econômico, também ligados ao MGI, mas eu preciso salientar também que o reajuste que foi dado no primeiro semestre do ano passado, ele se deu após esse contingente de 6 e poucos anos sem nenhum tipo de reajuste, e com a informação do fim do ano, ele basicamente significou o dobro da inflação registrada em 2023. Nessa retomada também a gente conseguiu recuperar 2 bilhões de reais para a CAPES, reajustando depois de 10 anos as bolsas de doutorado, de mestrado, de iniciação à docência, que não tinham reajustes há mais de uma década. Junto dos 9%, a gente de servidores federais também obteve um reajuste de mais de 40% do benefício da alimentação. Do ponto de vista do MEC, voltando agora, dentro do governo se construiu a decisão de que todo o ecossistema negocial, que a gente hoje chama, o ecossistema de negociação, seria normatizado pelo Ministério da Gestão, como foi. Esse ecossistema contempla 3 tipos de mesa: a mesa nacional, que trata de reajuste de todos os servidores; as mesas temporárias específicas para carreiras específicas; e as mesas setoriais de cada um dos órgãos para tratar exclusivamente de condições de trabalho e de ações sem impacto orçamentário.
Assim que foi normatizado esse ecossistema, a mesa nacional se instaurou, as mesas das carreiras que nos tocam também se instauraram já no final do ano, e recentemente agora a gente instaurou a mesa setorial do MEC. Em muitas das falas, a gente houve a necessidade urgente da reconstrução do orçamento. Eu vou dar um exemplo só para vocês. Na virada do ano, quando o orçamento foi aprovado no Congresso, agora, desse ano, foram cortados 242 milhões de reais das universidades, pelo relator do orçamento. Foi cortado 105 milhões de reais dos institutos federais. Foi cortado quase 200 milhões de reais da CAPES. Nessa janela agora, em outubro, em maio, os valores que eu mencionei dos institutos e universidades serão recompostos à luz da PILOA que foi enviada pelo governo em um acordo que a gente chegou junto às entidades de reitores, a Andifes e o CONIF, e o valor que a gente enviou ano passado vai ser o valor que os institutos e universidades vão poder contar já nesse semestre. É muito pouco, é muito pouco. À luz do que a gente tinha de contexto orçamentário, é muito pouco. Outro dado que é bem importante para a ordem de grandeza, em 2014, o Ministério da Educação tinha 52 bilhões de reais de despesas discricionárias. Hoje a gente tem algo como 23. Então, a gente tem a metade do recurso discricionário que tinha no ano de 2014. Entrando no universo mais das carreiras, a gente retomou a Comissão Nacional do PCCETAI, prevista em lei, e que foi paralisada e acabada no governo Temer e Bolsonaro. Retomamos, não só porque ela é prevista em lei, mas como ela tem atribuições legais muito importantes, para além, inclusive, de dimensões salariais e de alterações normativas referentes à carreira. Nesse período, ainda do ano passado, a primeira mesa setorial dos técnicos administrativos ocorreu e a gente já estava identificando a necessidade de ir além do ponto de vista do estudo detalhado da carreira do PCCETAI. O comando do ministro foi de que a gente construísse um grupo de trabalho da comissão junto com o MGI se somou a gente, o ministro deu 30 dias para a gente elaborar uma proposta de reestruturação da carreira, enquanto o ministro e a ministra Esther, em especial, dentro do governo, faziam as movimentações para a busca de espaço fiscal para ver o tamanho do reajuste. Em 30 dias entregamos para os dois ministros esse relatório do grupo de trabalho, formulamos um simulador, inclusive, que consegue conceber alterações em todas, quem é TAI sabe, né? No vertical e no horizontal. A gente conseguiu fazer esse simulador e, nesses últimos dias, estamos aguardando, inclusive, deve ser a pauta central de sexta-feira, né? O tamanho do espaço fiscal para a gente construir, junto com os servidores, as alternativas. Mas esse GT foi além. A gente pegou todos os ofícios das entidades sindicais ao MGI e ao MEC, detalhou numa planilha pauta por pauta e tentamos, dentro do GT, responder uma a uma em relação àquilo que é possível e aquilo que não é possível, e isso também vai ser objeto de debate já na sexta-feira, para além das dimensões de reajuste, falando da carreira em si. Uma coisa que a ministra Estea já disse, o ministro Camilo já disse, e aqui não é jogar para a plateia, porque eu acho que é uma questão de compromisso, é de que a carreira do PCCETAI será reestruturada nesse governo. Ela será reestruturada. O que... De preferência, esse ano. De preferência, com acordo assinado o quanto antes, para que o parlamento também receba o PL e consiga, aliás, já levando o coro do pedido de apoio ao parlamento também, para que o parlamento consiga, na agilidade que for possível, encaminhar a alteração da lei das carreiras técnicas administrativas. Então, esse é um pouco do relato. Me parece que, para além do bom mocismo, do sorriso no presente o tempo inteiro, a ideia, e aí fala do cargo mesmo, a ideia de detalhar cada item, olhar para a proposta, simular o que for possível, saber explicar
lealmente o que não é possível, é uma ideia de compromisso do próprio cargo, da gestão pública. E aí me remete muito à fala do deputado Ivan, que me ajuda a trazer as manchetes dos jornais. Então, vamos dizer assim, o nosso diálogo aqui, e isso vale um registro, né? A mobilização dos sindicatos, representantes legítimos dos trabalhadores, é uma mobilização muito diferente daquilo que a gente viu em 8 de janeiro. E isso faz com que, num governo de debate franco e diálogo aberto, a gente consiga divergir, se for o caso, consiga construir períodos de avanço durante o governo todo, mas a gente tem um outro tipo de luta, que é uma luta do âmbito econômico e do âmbito da visão de gestão do Estado. Nós temos hoje, como bem disse o deputado Ivan, um conjunto de setores na sociedade que não concordam com um perfil de gestão do Estado que valoriza servidor público, que quer expandir concurso, que quer expandir instituto, que quer expandir universidade, que quer consolidar os campos. Por quê? Porque isso é irresponsabilidade fiscal ao olhar desses setores. Então, a gente tem essas duas naturezas. São diálogos e disputas de diferentes naturezas. E concluindo, acho que a gente tem, como também disse o deputado Ivan, o desafio de fazer, e essa foi uma primeira experiência que a gente está vendo das mesas, né, de fazer da mesa a mesa de negociação mesmo, fazer os cálculos juntos, simular juntos, pensar juntos. No caso do TAI, a gente tem, inclusive, um contingente de aposentados muito grande, e justamente são os aposentados que têm uma defasagem salarial mais expressiva do que, eventualmente, os da ativas que estão na categoria D ou E. Então, a gente tem que ter um olhar de priorização para esses setores, que é uma pauta que o sindicato tem trazido. Não é? Então, não dá para pensar a reestruturação de carreira sem pensar nos inativos, nos aposentados, certo? Então, finalizando, deputada, essa é uma pauta que é consenso no governo, a prioridade da reestruturação, é consenso que o quanto mais rápido ela ocorrer, mais a gente avança do ponto de vista dessa simbiose positiva de respeito ao servidor público. São 220 mil técnicos administrativos, falando só dos técnicos, 88 mil aposentados. É a maior carreira do serviço público. E sim, a que tem a média salarial mais aquém, a que tem, com exceção do MEC, que eu preciso fazer uma propaganda do MEC, eu tenho 500 servidores ativos no MEC que nem carreira tem, que nem redistribuição por titulação tem. Não adianta nem fazer, mas estamos lutando também para a carreira específica ali da administração central do MEC. Então, e já entregamos uma proposta muito bem recebida pelo MGI, e a gente está construindo junto essas possibilidades. Então, dizer que no MEC não há preconceito, não há nenhum tipo de sentimento negativo em relação aos sindicatos. A nossa visão é de que a mobilização ela é legítima e ela tem uma razão de ser, que ela é muito simples. Nós temos um presidente que governou 8 anos, está entrando no seu 2º ano do 3º mandato, e não teve um ano em que não teve ganho real para servidor. Nunca ficou abaixo da inflação nos governos Lula, os servidores públicos. Portanto, é natural que as expectativas sejam elevadas e que haja mobilização das categorias. E esse é um compromisso, inclusive, que a ministra Esther tem batido. Nunca houve desvalorização em relação à inflação e não haverá. E não haverá. Isso vale para o salário mínimo. Isso vale para o salário mínimo também. Vocês sabem que isso tem um impacto forte na Previdência, mas é uma questão de prioridade. O trabalhador ganha o salário mínimo, tem que ser priorizado no Brasil também. Então, as portas do MEC estão abertas. A gente tem uma expectativa muito boa também em relação à sexta-feira. Esperamos dar passos importantes para encaminhar a reestruturação da carreira e o tema do reajuste também. Obrigado, viu?